Alô, amigos do samba, estamos aí com mais um vídeo, dessa vez finalizando o Carnaval 2017. Gente, que carnaval foi esse, hein? Que carnaval rendeu, foi assunto, e vamos estar abordando aqui provavelmente em 2 vídeos, acho que vai render 2 vídeos esses assuntos todos aí, né? Bem, inicialmente, gente, desculpa pela demora do vídeo, mas não tem jeito, eu não vivo de carnaval, infelizmente. Gostaria um dia, quem sabe um dia, né? Mas por enquanto ainda não vivo de carnaval, pelo contrário, trabalho durante o carnaval, então é uma correria danada. Eu preciso de folga para poder gravar um vídeo. Eu estava aguardando o final das apurações, porque no Rio de Janeiro são 6 divisões. A Série E, por exemplo, o desfile ocorre só no sábado, depois do carnaval, junto com o desfile das campeãs, né? E a apuração é na segunda-feira seguinte. Então, quer dizer, hoje, dia 13 de março, segunda-feira, é o meu primeiro dia de folga depois da última apuração. Não teve jeito, eu precisei aguardar uma semana, mas o importante é que o vídeo está aí. Eu já estava sendo cobrado por esse vídeo. Aliás, eu gostaria de agradecer, gente. Pô, obrigado pelo carinho de vocês aí, as mensagens recebidas, muito bacana, elogiosas, de incentivo mesmo, dizendo para eu continuar com esse trabalho, que é um trabalho feito por pura paixão, né? Recebi até alguns comentários me perguntando depois dos desfiles, né, sobre os resultados, fazendo perguntas, colocações, aguardando minhas opiniões, pessoal falando que esperava um vídeo. Quer dizer, pô, muito bacana, é gratificante saber que tem quem se interesse por uma opinião sua a respeito de um assunto, né? Valeu mesmo. E como agradecimento, eu vou permear esse vídeo aqui com os comentários de vocês. Então vai ser um vídeo mais interativo, né? A gente até já pode começar com aqui, deixa eu colocar meu óculos, aqui pelo YouTube, Luiz Manuel Bittencourt Fernandes. Ele comenta: parabéns, Leonardo, pelo fechamento dos comentários do Samba de Enredo. Quem sabe você pode dar uma palhinha dos barracões. Olha só, com relação aos barracões, gente, é o seguinte: eu não resido no Rio de Janeiro, Luiz, né? Eu não resido no Rio de Janeiro, eu moro em Nova Friburgo, então é muito complicado para mim estar acompanhando esse processo lá na cidade do samba. Eu estou a quase 140 quilômetros de lá, né? Recebo as informações sempre dos barracões, mas não gosto de reproduzir aquilo que eu não estou acompanhando, né? Só de longe, eu acho meio complicado. Mas temos pessoas muito competentes falando sobre esse assunto, acho que a gente está bem servido disso aí, né? Mas valeu pela ideia, valeu pela participação, obrigado mesmo pelos parabéns, né? E é isso aí. Eu não sei se com esse vídeo agora, porque aqui ele está se referindo aos vídeos pré-carnaval, não sei se com esse vídeo os elogios vão continuar, porque uma coisa é falar de pré-carnaval, a outra é falar de resultado. É uma seara meio complicada, envolve paixões, mas pode ter certeza, gente, que eu faço isso com total isenção, né, com imparcialidade, até porque não sou torcedor específico de nenhuma escola, respeito e admiro todas as bandeiras, mas eu acho que o que se espera de um vídeo desse é uma honestidade nos comentários, né? Isso aí vocês podem ter certeza. Vou tecer elogios, vou tecer críticas também, não posso ocultar o que eu vi acontecendo nas escolas, né? Mas, enfim, se for necessário, eu fomento aqui que haja crítica, que haja discordância, ou elogio, concordância, enfim. O importante é debater o assunto. Vamos lá, conto com a participação de vocês novamente. E vamos começar com a Série A. A gente vai passar rapidamente pela Série A, B, C, D e E, né? Vamos começar pela Série E, na verdade, né? E quando chegar no grupo especial, a gente fala com mais calma aí, com mais detalhe, que tem muita coisa para discutir. Valeu, Série E então, hein? Bem, amigos, confirmando o favoritismo, o Império Ricardense foi a campeã da Série E e sobem com ela para a Série D Acadêmicos de Madureira e Corações Unidos Amarelinho. E tivemos aí os 7 últimos colocados, é um grupo disputado por 15 escolas, né? Ou seja, praticamente metade delas. O 9º lugar foi Boi da Ilha do Governador, depois Embalo Carioca, Delírio da Zona Oeste, Chora na Rampa, Unidos do Cabral, Unidos do Salgueiro de São Gonçalo e Acadêmicos de Pilares. Essas 7 elas não foram rebaixadas, porque é a última divisão, né? Mas sofreram aí uma punição, ao meu ver, muito pior, né? Foram suspensas de desfilar por 2 anos. Achei bastante rigoroso isso, né? Como é que você explica para uma comunidade, por exemplo, a Boi da Ilha do Governador, uma escola tradicional lá na ilha, né? Como é que você explica a comunidade que não vai desfilar durante 2 anos, né? Está suspenso por causa de uma colocação?
Achei bem rigoroso isso do Samba é Nosso. Samba é Nosso é a entidade que organiza essa série. Nós temos a Liesa no grupo especial, Lierge na série A, Liesb na série B, e na CDIE é o Samba é Nosso. Não sei se a ideia é diminuir o número de escolas, parece que são 83, né, escolas em 6 divisões do Carnaval do Rio, mas enfim, não tive acesso ao regulamento, mas num debate que eu participei na segunda-feira passada, eu tive essa informação de que seria suspensão de 2 anos para essa metade de baixo da tabela aí. Bem rigoroso, né? Mas enfim, vamos para a Série D. Na Série D nós tivemos aí Império da Uva, que realmente também era favorita, subiu como campeã, junto com Rosa de Ouro, e difícil é o nome, né? E rebaixadas para a Série E, Unidos dos Manguinhos, Acadêmicos do Dendê, Nação Insulana, que foi a campeã do ano passado da Série E, Mocidade Unida de Cidade de Deus e Matriz de São João, né? Faço um destaque aí a Tupi de Bragipina, que ano passado subiu, junto com a Nação Insulana, né, e conseguiu se manter na Série D, uma escola tradicional, né, aqui do Rio. Série C. Na Série C, meus amigos, a foi o Unido das Vargens. Unido das Vargens. E sobe junto para a Série B, né, junto com a Lins Imperial e Acadêmicos do Vigário Geral. Rebaixadas para a Série D, União de Jacarepaguá, Coroado de Jacarepaguá, Arrastão de Cascadura e Flor da Mina do Andaraí. O meu destaque para a Série C é o Unidos de Lucas, a tradicional Unidos de Lucas, bicampeã do Carnaval Carioca, e que não subiu pelo critério de desempate. Teve a mesma pontuação da Acadêmica de Vigário Geral, 269,2, pelos critérios de desempates. Infelizmente, amarga mais um ano na Série C. Bem, vamos para a Série B. E aí a gente chega à Série B, que é a principal divisão dentre as escolas que desfilam lá na Intendente Magalhães, com a vitória da Unidos de Bangu, que retorna ano que vem a Série A e, portanto, a Sapucaí, né? Por pouco ficaria Unidos do Cabo Sul, 1 atrás, e a tradição que ano passado bateu na trave, novamente fica em terceiro lugar, 2 décimos somente da Unidos de Bangu. Tradição amarga, mais um ano na Intendente Magalhães, né? E com ela, Arame de Ricardo em cima da hora, Acadêmicos do Engenho da Rainha, Unidos da Ponte, Unidos Jacarezinho, escolas tradicionais na cidade, né? E a vizinha Faladeira, que vem numa crescente, ano após ano subindo de divisão e consegue se manter na Série B, vem fazendo um bom trabalho. A vizinha Faladeira fica em 7º lugar. Agora, as escolas que caem para a Série C, Leão de Nova Iguaçu, Caprichosos de Pilares, olha, Caprichosos, Favo de Acari, Mocidade Unida de Santa Marta. Gente, a Caprichosos, que fase terrível, né? Tava lá na Série A, cai de forma melancólica, deprimente para a Série B, não consegue se sustentar na Série B, já começa o Carnaval atrás na classificação, perdendo pontos por questões administrativas, não se sabia ao certo quem era o seu presidente, não cumpre suas obrigações, fica fora do CD oficial porque não envia o samba a tempo, enfim. Olha que coisa, que situação triste da Caprichosos. Contratou o carnavalesco Luiz Fernando Reis, que infelizmente teve seus problemas de saúde próximo ao carnaval. Olha, situação muito complicada. Infelizmente, Caprichosos cai pelo 2º ano consecutivo. É triste, mas cola com essa história toda. Bem, vamos para a Série A. E aí chegamos à Série A, né, com essa vitória maravilhosa do Império Serrano, fez um grande desfile, né, confirmou ser uma das favoritas ao título e consegue finalmente, depois de 8 anos, né, retornar à elite do Carnaval, né. Parabéns ao Império Serrano, um grande desfile. E tivemos um julgamento ali que realmente revelou o esperado. 5 escolas brigando ali, né? Já era de se esperar. Império Serrano, Viradouro, Estácio, Unidos de Padre Miguel e Porto da Pedra, né? Unidos de Padre Miguel protagonizou ali uma das cenas mais comoventes que eu já vi no Carnaval. A queda da porta-bandeira foi algo dramático. Uma escola que entrou favoritíssima, começou o desfile de forma contundente, retumbante mesmo, né?
E olha, foi um desfile magnífico do Nilson Padre Miguel, o conjunto alegórico, enfim. Maravilhoso, maravilhoso, grandioso demais. Olha, eu vou dizer que um desfile desse no grupo especial eu não caía mesmo, né? Não seria rebaixado. Aliás, se tivesse desfilado esse ano, não seria mesmo, que ninguém foi rebaixado. Ninguém foi rebaixado. Isso aí é um assunto que a gente vai comentar depois. Mas, grande desfile e infelizmente amarga mais um ano depois de um grande desfile por essa questão aí triste que aconteceu com o Nilson Padre Miguel. Né? A Rocinha surpreende, chegando em 6º lugar com todo mérito, né? E faço uma menção aí elogiosa a Renascer de Jacarepaguá pelo belíssimo samba. Um dos grandes momentos do nosso Carnaval 2017 foi o samba, o enredo e o samba da Renascer de Jacarepaguá. Samba de autoria de Cláudio Russo, Moacir Luiz e Diego Nicolau, muito bem interpretado por Evandro Malandro e pelo próprio Diego Nicolau. Um grande momento do nosso Carnaval esse ano. E cai para a Série B, né? Ano que vem vai desfilar na Intendente Magalhães o Curicica, né? E é isso aí. Vamos então ao primeiro dia de desfiles no domingo de Carnaval do Grupo Especial. Gente, Tuiuti. E aí, começando a falar justamente de Tuiuti, a gente já começa meio mal-humorado, né? Não pela escola, óbvio, mas pela forma como é tratado qualquer escola que sobe a Série A para o Grupo Especial. É complicado. A Tuiuti, gente, ficou 22 décimos atrás da penúltima colocada. Num carnaval em que o título é decidido por 1 décimo. Né? Onde a diferença da Portela, que foi primeira colocada, para vice-campeã de 1 décimo, para a terceira 2, para a quarta é 3, nesse ritmo. E a Tuiuti fica 22 décimos atrás da colocação seguinte. Parece um outro carnaval, né? Parece que são 11 escolas em um carnaval e a que sobe da Série A disputando um outro carnaval, não é possível. Né? A diferença da Tuiuti para a penúltima colocada foi maior do que da primeira para a 8ª, que foi a União da Ilha. É uma coisa, é bem complicado isso, porque não é a Tuiuti que ficou em último lugar, é a escola que subiu da Série A. Não foi Estácio de Sá que ficou em último, não foi a Império da Tijuca que ficou em último, foi a escola que subiu da Série A. A verdade é essa, a mão pesa contra essas escolas, isso é muito complicado, isso é muito ruim, né? Uma escola que sobe, ela tem um desafio muito maior do que qualquer outra entre as 11, né? E ela precisa de alguma coisa diferente, alguma coisa para impactar. E a Tuiuti entendeu isso bem e começou assim, porque a comissão de frente da Tuiuti só foi menos surpreendente do que a comissão de frente imbatível da Mocidade, que a gente vai comentar no momento oportuno, né? Nós tivemos lá o trabalho do coreógrafo professor Jaime Arocha, que desenvolveu uma dança bem tribal, né? E desenvolveu um trabalho em parceria com o austríaco John Stotter, que fez aquele trabalho de pintura excepcional em 12 corpos, né? Que juntas, em sincronia, simulava ali o movimento de um pássaro, uma coisa espetacular, e que mereceu notas baixíssimas dos jurados, né? Você vê aqui, ó, a comissão de frente do Tuiuti tomou um 9.7, um 9.6 e 2.98, quer dizer, isso é uma covardia, né? É uma covardia, isso um trabalho muito bem desenvolvido, o enredo passou muito bem na Avenida, né? Grande trabalho do Jaque Vasconcelos. Aliás, o enredo foi melhor julgado, né, pelos jurados. 298 e 299 poderiam ter notas melhores, mas foi o segundo melhor quesito Tuiuti, só ficando atrás da bateria, né? Quanto às alegorias, eu faço algumas ressalvas. A alegoria número 2, das plantas canibais, né? Tinha estrutura de ferro aparente próximo às bocas de todas as plantas, né? Isso deveria ter sido melhor cuidado. A última alegoria, que foi da Carmen Miranda, que foi aquela que sofreu um acidente lá no setor 1, tinha até uma proposta interessante, com vários componentes entre homens e mulheres vestidos de Carmen Miranda, mas a alegoria mesmo da personagem tá esquisito, com as mãos parecem desproporcionais, né, ao resto do corpo. Mas tivemos ali grandes momentos, por exemplo, a alegoria do Caetano Gil, muito bacana, com a mesma cabeça pensante, né? Aliás, era uma alegoria muito irreverente, com anjos barrocos tocando guitarra,
bem bacana. Só faço uma ressalva, que foi o uso exagerado do efeito de fumaça. Aliás, coisa que se repetiu nos dois desfiles seguintes, da Imperatriz e da Grande Rio. Da Grande Rio e da Imperatriz, né? Que também usaram muita fumaça. Uma coisa que prejudica, que eu não vejo benefício nenhum, só prejudica a escola, porque você não consegue enxergar bem o carro, a própria obra da escola, né, a arte, né, fica tudo muito embaçado. Me parece que teve até um ano que teve um jurado que descontou ponto da escola pelo excesso de fumaça, que não deu para ver. Ele falou, não consegui ver pela fumaça, e tá certo. Não me lembro qual foi o quesito, nem o ano, nem a escola, mas eu me lembro desse acontecimento, né? E aí, gente, por exemplo, esse ano eu tive uma experiência bem bacana. Fui convidado para fazer parte do júri do MDS, organizado pelo Neto Ribas, que é um júri que congrega apaixonados por samba de vários locais, de vários lugares diferentes do país, né? E eles se posicionam em diferentes setores da Sapucaí, outros julgam através da imprensa, né? E a gente dá nossas notas. Eu fui convidado e fui responsável pelo quesito, vejam vocês, de evolução, que era o quesito bambambam do ano, né? Porque antes do carnaval muito se falava que poderia decidir o carnaval esse quesito em razão das mudanças do regulamento, especialmente a diminuição do tempo de desfile. E depois do carnaval a gente viu o que aconteceu, né? Várias escolas com problemas de evolução, realmente foi um fator de desequilíbrio entre as escolas, né? E aí, em função disso, eu vou também falar um pouquinho da evolução de cada escola, né? Na Tuiuti, no miolo do desfile, perfeito, nenhum problema entre as alas, mas a escola já começou com um buraco em frente ao abre-alas, né? Já começou com esse problema. E transcorreu bem até chegar a última alegoria, que foi justamente a alegoria que bateu lá no setor 1 e abriu um novo buraco em frente a essa alegoria. Ao contrário da primeira, onde uma simples destaque de chão já daria conta do recado ali para tapar o buraco, na segunda o buraco foi bem maior. Tinha lá destaque de chão, mas não foi suficiente. Então foram os únicos senões aí com relação à evolução. Que tomou um show de 9.7 aqui dos jurados. Foi bem severo, né, com a escola, mas enfim, não é de se estranhar, né? Enfim, eu não posso passar batido pelo assunto do rebaixamento, porque o Tuiuti ficou em último, mas não foi rebaixado. Acabou sendo beneficiado por essa mudança de regra absurda. Eu não vou me estender muito nisso, muita gente já falou, mas quem é sambista entende o que eu vou falar. A gente tem uma luta em glória aí, se desgastando com as pessoas em defesa da bandeira do samba, das escolas de samba, e aí se depara com uma decisão dessa, entendeu? Que fere muito a credibilidade da competição, né? Ou seja, os dirigentes que nos representam, que deveriam ser os maiores interessados em manter a credibilidade, né, manter a moralidade, a transparência do evento, não tomam uma decisão dessa. O que nos entristece é que não partiu só da Liesa, e sim dos representantes das escolas de samba. Faço uma ressalva aí, tomei conhecimento que União da Ilha e Mocidade votaram contra, meus aplausos a vocês, né, e o restante uma grande decepção, né? Um momento tão complicado que a gente vive no país, tantas mazelas, e o carnaval poderia estar dando um exemplo. E depois de tanto acontecimento ruim, vem mais essa notícia. O sopro de esperança é que os sambistas não receberam bem essa notícia, a imprensa não é a favor e a comunicação oficial foi sob vaias, né? Isso é que dá um pouquinho ainda de esperança na gente. Mas vamos voltar a falar de coisas boas. Vamos agora para Grande Rio. E aí a gente chega a Grande Rio, né? E aí, olha só, não tem jeito, né? Falar de Grande Rio, a gente vai ter que falar de Ivete Sangalo, né? Porque eu dediquei boa parte do vídeo pré-carnaval sobre a Grande Rio falando da Ivete Sangalo, do seu comportamento exemplar como enredo da escola, né? Gente, o que essa mulher fez na Sapucaí? O que foi aquilo, rapaz? Entendeu? Ela poderia ter se limitado, como qualquer outro homenageado, a ficar lá na última alegoria, mandando beijinhos lá pra plateia, e já seria ovacionada por isso. Mas não, assumiu um quesito, assumiu uma responsabilidade enorme, né, de encabeçar a escola. Então a Ivete Sangalo no esquenta, foi lá, cantou, né, puxou o início do samba, foi para a comissão de frente, se apresentou,
E eu fico imaginando, para ela se apresentar na comissão de frente, ela ensaiou antes, né? E eu tive informações de que ela ensaiou na quadra, na rua, na avenida. Não sei quantos ensaios foram, mas seja o que for, gente. Você imagina uma mulher como Ivete Sangalo, uma artista do nível dela, a agenda que ela tem, super apertada, e arrumar tempo para se dedicar dessa forma a uma escola de samba. Olha, isso é louvável demais. É louvável demais, sabe? E a garra com que ela desfilou, a gana, sabe? Chegou a ser comovente, né? E foi uma estratégia maravilhosa, porque ela levantou o público do início ao fim, porque ela abriu a escola e finalizou, né? E olha, fantástico. Tem até uma foto aí que eu vou mostrar da transição dela quando ela sai da comissão de frente, sai correndo para logo assumir lá na última alegoria, né? Deixa eu mostrar essa foto aí. Vocês viram? Pô, maravilhoso, né? Maravilhoso. Realmente, olha, é espetacular. Ela que no início, né, levantou tanta desconfiança quando foi definido como enredo, né? Mas hoje o povo do samba abraça Ivete Sangalo. E abraça Ivete Sangalo porque primeiro ela nos abraçou. Ela entendeu perfeitamente a importância daquilo que estava acontecendo, todo o respeito e o carinho que ela teve com toda a escola de samba, emprestando todo o seu carisma a favor desse grande espetáculo. Realmente, Ivete, você realmente marcou na história das escolas de samba e nunca será esquecida por isso, né? E com relação ao desfile, gente, o Grande Rio perdeu décimos aí, acho que foi em bateria e mestre sala e porta-bandeira, deixa eu confirmar aqui, mas acho que foi isso mesmo, exatamente. A bateria, né, foi duramente canetada, 4 décimos. Muito em função, talvez, que ela veio muito acelerada, né, tentando acompanhar o ritmo frenético do samba, né, e parece que os jurados não olharam muito bem para isso não e acabaram canetando a Grande Rio, né. E com relação às alegorias, somente um detalhe, porque estava tudo muito bom, evolução perfeito, dei 10 lá para Grande Rio. E a alegoria teve uma lá que apareceu a alegoria da Ivete Sangalo com o pescoço quebrado, né? Mas eu nem sei, me parece, deve ter sido no lado par, porque eu não vi essa alegoria, deve ter sido do outro lado da alegoria. E eu acho que os jurados também acabaram não vendo, ou se viram, a gente teve aqui nas alegorias perdendo 1 décimo, que foi descartado, né? E acabou gabaritando. Mas é isso aí. O Grande Rio fez o seu papel, voltou nas campeãs, né? A gente sabia que a intenção era o título, mas estava difícil esse ano, realmente muito difícil. E a Ivete Sangalo fez muito mais que seu papel, né? Foi genial. Isso aí, vamos para a próxima escola, Imperatriz. Imperatriz Leopoldinense. Vou colocar algumas coisinhas aqui, por exemplo, a bateria. Olha, nos últimos tempos a bateria, que evolução a bateria da Imperatriz, hein? Olha, maravilhoso. Acho que ganhou 40 pontos, muito merecidamente, né? Aquela paradinha lá no Grito do Caruaru deu muito certo, o pessoal cantou forte isso aí, deu show. A bateria da Imperatriz é uma das que mais evoluiu nos últimos tempos, sem dúvida. E uma grata surpresa, gente, foi o intérprete Arthur Franco, que inclusive ganhou merecidamente também o Estandarte de Ouro, como revelação do ano. Era uma incógnita, né? Ele foi promovido de apoio à intérprete oficial da Imperatriz e levou muito bem o samba. A missão dele não era fácil não, era um samba complicado de você manter sempre para cima, né? E foi muito bem o Arthur Franco, grata surpresa. No vídeo do pré-carnaval que eu falei da Imperatriz, eu falei muito das fantasias, que era uma grande promessa, e se consolidou essa promessa com relação às fantasias, porque, olha, maravilhosas o conjunto de fantasias do CAE, muito bom trabalho. E que aí, gente, o que acontece? A Imperatriz ganhou 2,9.9 em fantasia, tá? O que eu fico a pensar com isso? Lá tiveram a presença dos índios, né, da tribo Xingu e tal. Aliás, um grande momento do carnaval, muito bacana a presença dos índios lá, com homenageados, compareceram mesmo, né, principalmente depois da polêmica do agronegócio, né, bem bacana o apoio dos índios lá. Foi um momento emocionante também do desfile. Mas eles foram da forma como eles estão habituados. É óbvio que o índio não vai aparecer pelado lá, mas eles usam aquelas bermudas deles e tal.
Eu não sei se isso foi motivo para tirar ponto da Imperatriz. Se foi, eu lamento. Eu lamento. Porque eu acho que você tem que respeitar a cultura. Sabe? Eu acho que não cabe você querer botar fantasia em índio. Não dá, gente. Entende? Então, se é assim que eles estão habituados a se vestir e tal, isso tem que ser respeitado. Acho que tem muito a ver com o enredo, inclusive. Então eu aguardo para ver justificativas, porque se for isso, realmente é de se lamentar. Né? Com relação às alegorias, um conjunto alegórico muito bem feito pelo Caê, mas eu vou colocar algumas situações aqui realmente, olha, problemas de organização da Imperatriz. Tá? A gente viu algumas questões, por exemplo, a arara que apareceu lá estava com uma das penas quebradas, caídas, mas não é só isso não. Né? A Imperatriz poderia ter ganhado só 10 em alegoria, o trabalho foi para isso, mas ó, nós vimos lá, por exemplo, uma das alegorias tinha um maquinário enorme exposto lá no fundo, que não tinha um pano para cobrir, sabe, uma estrovenga, complicado aquilo. Mas pior, a última alegoria, que era da tribo Xingu, tinha uma escada esquecida lá no fundo da alegoria. Só via a escada quem estava nos setores ímpares. Nos pares não dava para ver. Tá? Mas quem estava nos ímpares viu claramente aquela escada lá. Né? O regulamento diz claramente que é para penalizar a escola que apresentar em suas alegorias qualquer corpo estranho lá, qualquer objeto estranho ao que se quer contar na alegoria. E diz explicitamente escada. E estava lá a escada esquecida na alegoria. Em uma das alegorias, eu não vou mencionar aqui o nome do destaque, mas teve um destaque da Imperatriz. Aliás, com um comportamento bem estranho. Ele passava por vezes sentado, num local que não tinha assento. Simplesmente sentado no chão lá da alegoria. Quando levantava, meio cambaleante, ele tirou a camisa, que deveria estar ali, possivelmente por baixo da fantasia, e largou a camisa em cima do carro. Olha, é complicado, e não teve um diretor para tirar aquela camisa dali. Passou o desfile inteiro com aquela camisa em cima do carro. Olha, então, meus amigos, aí você vê a Imperatriz com um conjunto alegórico belíssimo, toma 4 9.9. Será que não foi isso? Eu acredito que sim. Entendeu? Mas isso é uma questão de direção de carnaval. Né? Então foram alguns mods que a Imperatriz deu com relação a isso. Né? Na evolução eu estava pronto para dar um 10 para a Imperatriz, até vir o último carro na entrada da Sapucaí e abrir um buraco enorme na frente dele. Ali ele tomou uma canetada minha, mas e com relação aos jurados, foram 2 9.9 e um 9.8. Né? Então, a Imperatriz é isso. Ganhou 40 pontos em bateria, muito merecidamente. Né? Foi um grande desfile da Imperatriz. Né? Quase chegou no G6. Eu acho que de repente, se tivesse tido um pouquinho mais de cuidado nessas situações que eu coloquei, teria chegado no G6. Bem, vamos para a próxima. E aí chega a Vila Isabel. Né? Eu vou me reportar aqui ao vídeo que eu fiz do pré-carnaval da Vila Isabel, onde eu colocava muitas coisas boas, né? Muitas coisas favoráveis à vila, mas o meu receio, no final eu coloquei o receio com relação à parte financeira, e foi o que realmente pesou. Nós vimos isso lá. Né? A questão financeira prejudicou realmente muito a vila, infelizmente. Né? Alegorias muito modestas. A última alegoria destruída. Quem estava nos setores pares viu parte da alegoria desabando, que foi aquela que trouxe Martim da Vila. Mas do setor ímpar já dava para ver bem que ela estava realmente destruída ali na parte superior dela. Uma pena. A Vila Isabel não veio bem esse ano. E é interessante porque a Vila Isabel, o pessoal fala a verdade, é bem bipolar, né? Tem ano que melhora, tem ano que é campeã, depois no ano seguinte vem sem fantasia, agora vem com a alegoria destruída, depois de um ano interessante, que foi o ano passado. Né? É uma escola difícil de entender, né? Mas realmente essa desconfiança que tínhamos com relação à parte financeira, que acaba comprometendo mesmo, porque mexe no cronograma de trabalho da escola.
as coisas acabam muito em cima do carnaval e aí você não consegue ter aqueles cuidados finais com acabamento e tudo mais. E aí você vê um enredo, um grande samba como esse sendo desperdiçado na avenida. Aliás, samba que um jurado deu 9,8. Nossa senhora, um dos melhores sambas do ano. Graças a Deus essa nota foi descartada e a Vila gabaritou esse quesito, né? E um dos grandes momentos da escola foi a comissão de frente, né? Uma dança africana, uma dança afrocontemporânea, que só viu quem estava na Sapucaí, porque a Globo não mostrou. A coreografia da Vila Isabel passou batida pela comissão de frente, infelizmente, né? Uma comissão de frente que, ó, as notas aqui da Vila foi até, tomou 299 e 298, né? Com relação à evolução não vi problemas, dei 10 para a Vila Isabel, né? E é isso aí, vamos ver, nessa bipolaridade da Vila, ela já chega para 2018 com uma das maiores expectativas, né? Você vê, quem entende isso, já contratou Paulo Barros e vamos ver o que nos espera aí, né? Se é um ano não, um ano sim, talvez ano que vem seja o ano sim. E a quinta escola, né, de domingo foi o Salgueiro, né? Analisando cada quesito aqui, você vê, por exemplo, a comissão de frente, muito legal, eu gostei muito da comissão de frente de Salgueiro, aquele tripé muito expressivo, né? Toda aquela representação achei bacana, uma harmonia fantástica, né? Como era de se esperar, o ensaio técnico do Salgueiro já dava demonstrações de que realmente a harmonia iria funcionar muito bem, e funcionou. Bateria, olha, nota 10, né? Bateria realmente ganhou 40, não foi isso? O Salgueiro ganhou 40 em bateria. Não, desculpa, teve um 99, mas foi descartado, mas gabaritou no quesito, foram 30 pontos, né? Mas merecia 40, bossas interessantíssimas, a bateria se comunicou muito bem com o público, né? As alegorias muito bem acabadas, eu destaco lá aquela alegoria do Jardim do Éder, muito interessante. Mestre Sala e Porta-Bandeira, esse sim acho que foi 40 pontos. Marcelo e Sid Clay se firmando a cada ano, né? Olha, talvez seja o melhor casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira da atualidade, né? Evolução sem nenhum problema, ganhou 40, eu também dei 10 para o Salgueiro em evolução, né? Quer dizer, um desfile perfeito, inclusive aos olhos dos jurados, minha gente, né? E você vê que ironia, né? Que ironia. O Salgueiro que todo ano aí vem batendo na trave, tropeçando nas próprias pernas aí na busca pelo título, sempre comete às vezes um errinho de evolução, uma alegoria que não acende, uma coisinha ou outra, entende? E esse ano, quando apresenta um desfile perfeito, sem nenhum problema, inclusive para os jurados, porque o Salgueiro gabaritou 8 dos 9 quesitos. 8 dos 9 quesitos. E aí perde o título em samba enredo, que era um quesito que não vinha apresentando problema, né? O Salgueiro teve Gaia em 2014, o Sinhá em 2015, que foi até bastante criticado, mas na avenida deu muito certo, né? Ano passado, Malandro Batuqueiro, que é talvez o samba que mais pegou do ano passado. Você vê, esse ano lá eu estava no Sambódromo, na lavagem do Sambódromo, lá no dia do ensaio técnico da Mangueira, e Dudu Nobre fez lá a apresentação dele cantando os sambas históricos das 12 agremiações do grupo especial, e cantou lá sambas dos anos 60, 70, 80. Quando chegou a vez do Salgueiro, ele cantou Malandro Batuqueiro, um samba do ano passado. Mas pra você ver, né, como é que o Salgueiro tem vindo em samba e esse ano perde justamente. Aliás, a mesma parceria do Malandro Batuqueiro toma 3 décimos, né, em samba enredo, e é o que tira o título do Salgueiro. Olha, são coisas que realmente só acontecem com o Salgueiro. Mas essa regularidade do Salgueiro foi presenteada, porque acho que ela assumiu o primeiro lugar no ranking da Liesa. É uma escola que quase não ganha título, mas está sempre lá no topo, né, sempre nas cabeças. E Salgueiro sempre é assim mesmo, né? Faz esses desfiles deslumbrantes, vai estar sempre disputando. Encerrando a noite de domingo, nós temos aí a Beija-Flor de Nilópolis, e tem a participação aqui do Luiz Gabriel, lá de Dubai. Um abraço, Luiz Gabriel, salgueirense, que manda... Léo, estou esperando o seu próximo vídeo, e manda a pergunta aqui, o que eu acho sobre a ausência de alas na Beija-Flor. Essa pergunta, na verdade, ele mandou antes do desfile, né? Naquela oportunidade eu falei que não sabia muito o que esperar, porque eu não tinha entendido muito bem a proposta da escola. Agora, depois de
ter passado o desfile, a gente já deu para entender o que significava isso. Mas antes de chegar nas alas, eu vou pontuar algumas outras questões. Primeiro, a harmonia. Olha, espetacular. Olha, é fantástico. Chegou a me emocionar, sabe? Não dá para esperar nada de diferente da comunidade de Nilópolis. O povo grita o samba na Sapucaí. É uma energia fabulosa, realmente. E eu vou te falar, teve... Impressionante, a Beija-Flor conseguiu perder ponto em samba. Perdeu ponto em samba enredo, olha. E lá na cabine dupla, né? Foi duplamente penalizado lá. Eu não consigo entender, um dos melhores sambas do ano. Estranho. Gostaria também de exaltar a figura de Selminha Sorriso, lindíssima como Iracema. Olha, linda demais. Como ficou bonita a Selminha Sorriso como Iracema. Né? Não gabaritou no seu quesito. Né? Acho que perdeu o 10º no primeiro e no último módulo. Ouvi comentários que no último módulo realmente houve problemas de evolução. Enfim, não sei exatamente o que aconteceu, mas independente disso, linda Selminha Sorriso. Bateria show novamente. Bateria show da Beija-Flor. Tinha uma parte lá que simulava uma batida de coração. Fantástico. A Beija-Flor apresentou um dos melhores conjuntos alegóricos do carnaval, talvez esteja ali entre os 4, né, melhores conjuntos alegóricos. E aí, até vendo aqui as notas, né, em alegoria foram 40 pontos, muito merecido, né? É mais isso. Vamos então para as alas, né? Essa história, né, esse ofurô, essa coisa que aconteceu aí dessa repercussão das alas. Primeiro, o que foi divulgado é que não teríamos alas no desfile da Beija-Flor, a não ser as alas obrigatórias, ou seja, ala das baianas, passista, bateria, mestre ala, porta-bandeira, comissão de festa. Tá faltando mais alguma aí, mas seria isso. E não foi verdade, né? O último setor da Beija-Flor tinham alas lá. E justamente alas que deram problemas de evolução. Né? É incrível. Falou que não ia ter ala, e quando teve, e foi onde teve problema. Né? No último setor, a primeira e a segunda ala embolando uma com a outra. Era estranho, aquele último setor estava muito estranho, nem parecia Beija-Flor, não sei o que aconteceu ali com os diretores, mas estava meio desorganizado aquilo ali. Quem estava próximo ao 4º modo de julgamento, isso foi até pior. Eu acabei tirando um 10º da evolução da Beija-Flor por conta dessa embolação que aconteceu ali. Né? E o que acontece? A Beija-Flor desfilou à luz do dia. Diferentemente da Mangueira, que fechou o desfile no dia seguinte, mas a Mangueira começou à noite e foi clareando. Em razão dos atrasos nos desfiles de domingo, a Beija-Flor desfilou o tempo todo à luz do dia, e eu acho que isso favoreceu o seu desfile, porque aquele efeito colorido das tribos, né? Aquilo combinou, não sei se foi algo pensado pela direção da Beija-Flor, mas deu certo. O visual, o conjunto por cima estava bonito, né, de se ver. Mas, gente, aí que tá. O jurado de fantasia, ele não vai avaliar o conjunto. Ele vai olhar o indivíduo. E aí tá o problema, porque as fantasias, vocês me desculpem, mas eram muito pobres. Você tinha aquele tecido cor de pele, e por cima um cocazinho, cada um com uma cor diferente, umas poucas penas aqui. E era isso a fantasia da Beija-Flor. Então realmente, eu não sei exatamente o que a comissão pensou, mas não tem como obrigar, como esperar de um jurado fantasia um 10 nessa situação. Né? Aqui, ó, nas notas foram 299, 198 e 197. Eu acho que eles foram até benevolentes com a Beija-Flor, viu? Porque é realmente complicado dar uma boa nota em fantasia nessa situação. E outro quesito prejudicado com essa inovação foi o quesito enredo, porque as alas, elas ajudam a contar, a narrar a história no desfile, durante o desfile. Se você tem essa repetição de tribo, mesma coisa, você tem um prejuízo na narrativa da história, né? Eu acho que onde houve a narração, e aí eu acho que foi legal, foram as coreografias dentro das tribos. Ali foi bacana, né? Cada coreografia narrava uma parte, claramente você via do enredo. Isso eu achei muito legal, parecia uma ópera em movimento, né?
E talvez isso tenha ajudado as notas da Beija-Flor não serem tão ruins, né? Porque você tem aqui, ó, em enredo, um 10 e 299 e 198, então perdeu só 2 décimos, né? Mas, enfim, eu gostaria só de finalizar dizendo o seguinte: uma coisa a gente precisa louvar, a Beija-Flor ousou, e isso é bem bacana. O carnaval ele sobrevive décadas por causa das ousadias das escolas de samba. Se deu certo ou não, isso é consequência, mas o importante é que ela ousou, né? E isso deve ser valorizado, né? Parabéns a Beija-Flor por repensar o carnaval, tá? Eu sei que é uma ideia que não vai se repetir, mas foi uma tentativa. E que venham mais ousadias, não só da Beija-Flor, mas de todas as escolas. Vamos para segunda-feira.